O termo dízimo tem origem bíblica. A palavra vem do latim dízimo ou décimo e significa a 10ª parte de um todo. Os fiéis oferecem 10% do que ganham ao longo do mês. A Igreja Universal nunca escondeu que a principal fonte de recursos é o dízimo, uma prática comum nas igrejas cristãs, inclusive na católica. Os seguidores evangélicos afirmam ter orgulho de fazer doações financeiras. No livro O Bispo, a história revelada de Edir Macedo, o fundador da Universal fala sobre o dízimo. Não é um ato abstrato, teórico. É um compromisso que revela a fé na prática. A de que Deus fica obrigado a esse compromisso com a pessoa que deu o dízimo. Fica obrigado a cumprir a promessa que está na Bíblia. Trazei o dízimo e eu abrirei as janelas do céu. Além disso, não impomos nada. Não cobramos o dízimo de ninguém. Apenas conscientizamos as pessoas dessa prática. É questão de colocar Deus em primeiro lugar na vida. Mas quem são e como vivem os evangélicos que acreditam nessa religião e asseguram ser felizes? Percorremos o Brasil para conhecer de perto essa gente. Só no Brasil são 5.000 templos e 10.000 pastores. Eles atendem a 8 milhões de seguidores da Igreja Universal, o que chamam de maior pronto-socorro espiritual do Brasil. Acho que eu não sou burra a ponto de ficar num lugar que só estariam lá para me explorar, entendeu? Eu me sinto indignado, porque as pessoas que criticam a Igreja Universal, elas não têm noção do que acontece ali em relação ao ser humano. A empresária Rosana lembra que um dia, desesperada, procurou a igreja que sempre frequentou, mas encontrou as portas fechadas. E a única igreja aberta, naquele momento, era tipo 7 horas da manhã, foi a Igreja Universal, né? Com receio, porque eu tinha muito preconceito em relação à igreja. Eu achava que a Igreja Universal realmente era um antro de ladrões, entendeu? Era essa imagem, né, que me vendiam e essa imagem que eu tinha da igreja, né? Rosana conta que a família estava arruinada, mas 7 anos depois, veja só a vida que tem. Varanda com vista para o mar, num confortável apartamento em Santos. Ela é uma dizimista, pessoa que dá parte do que tem para a igreja. Se eu doei, foi porque eu quis. Se eu ofertei, foi porque eu quis. Dízimo é um compromisso meu com Deus, é bíblico. E no caso dela, parece que a prosperidade não parou. O novo apartamento está quase pronto. É 3 vezes maior do que onde vive hoje com o marido e os 3 filhos. Hoje eu me vejo assim, como uma pessoa restaurada pelo poder de Deus. Outro que atendeu a um chamado foi Nivaldo. No dia que eu estava disposto a pular do 12º andar do prédio que eu morava, eu não sei por que eu liguei a televisão e tinha um pastor da Igreja Universal. Esse pastor da igreja, ele começou a falar comigo como se ele soubesse de tudo que eu estava passando. E não era pouca coisa, ele estava falido. Foi despejado e ficou viúvo de repente, depois que a mulher sofreu um aneurisma cerebral fulminante. Hoje, 15 anos depois, ele tem empresas em 4 estados e mais de 100 funcionários. Seria injusto também da minha parte eu começar a trabalhar, eu começar a mudar de vida e não entender que eu tinha que ajudar a obra de Deus, a Igreja Universal, para que ela também pudesse alcançar outras vidas, né? O médico Francisco Trotti ficou famoso entre as celebridades depois que desenvolveu um método novo para perder peso. Mas, insatisfeito, abandonou a medicina e virou comerciante. Depois de expandir os negócios, foi à falência e perdeu tudo. Resolveu voltar à medicina e encontrou entre os pacientes um que tinha uma história muito parecida. Aconselhado por ele, procurou um pastor da Universal. Ele falou: o senhor olhe para frente e confie em Jesus. Deste dia em diante, o doutor Francisco reencontrou a prosperidade. Jesus me talhou para essa profissão. E eu sei que todo o talento que eu tenho provém dele e disso mergulho muito e a ele eu dedico o sucesso e a vitória do meu trabalho. Vitória que chegou para Claudete quando ela deixou de ser garçonete nos Estados Unidos e arriscou a sorte no ramo de alimentos. Virou uma espécie de banqueteira e já serviu até o presidente na Casa Branca. De uma maneira ou outra, Deus ajuda.
ele abre as portas, ele dá condição e a gente está conseguindo. Medalha de ouro no PAN do Rio, Juarez dos Santos cresceu na igreja evangélica. Através do esporte, conheceu o mundo, mas sabe que sem fé não teria ido a lugar nenhum. Do momento que a gente pratica a fé, né, bem praticada, bem depositada em quem você deposita, aqui fora vai ser consequência daquilo que você apresenta lá. Então, assim, tudo vem correndo na medida certa. Carlos Alberto saiu do interior do Rio Grande do Sul para arriscar a vida na capital do estado. Camila lutava contra a dependência química. Quem vê essa padaria enorme não imagina de onde a família Quadri partiu. A gente é muito feliz, a gente está completamente realizados, satisfeitos na Igreja Universal, porque foi ali que a gente encontrou uma transformação para a nossa vida.